Acho que por aqui vai ficar mais fácil, hein? É, o babado tá forte, ô Silvuleci. As demandas, as demandas. Mas não tem problema não, a gente vai seguindo aqui. Deixa eu aceitar o Mucambilo aqui. E aí, doutor? Salve, mano. Tudo bom? Tudo na paz? Como é que você tá? Tranquilo, tô aqui dentro do carro, mano. Não quis arriscar ir embora não, porque ia dar ruim. Muito trânsito, cara. Aqui é complicado. São Paulo é terra de louco. É assim mesmo, esquenta a cabeça não. A gente faz o como dá, como dá. Vamos esperar o pessoal chegar aí pra compartilhar. É, eu tô falando com o pessoal aqui também, compartilhando aqui. Aí a gente já vai começando. Tá show. Um abraço aí também pro Severino Ramos aí que tá junto com a gente aí. Severino Ramos, Tato Dengue que tá aí também, Mutalanganjô, é, Maza de Ampungo tá com a gente, Silvuleci também tá com a gente, Neivson também tá com a gente aí. E vamos Boa indo, noite né? a todos que estão entrando aí. Macuiô. Esperar o Aqui pessoal dar uma compartilhada. eu pensei que hoje não ia rolar live de novo, porque começou a formar aquele temporal danado aqui, mas correu tudo bem, graças a Zambi, É, tudo bem. e eu achei que eu nem ia chegar em casa na hora. Daí eu falei, mano, vou ficar na rua, porque vai dar ruim. Gustavo Tá Silva, tranquilo. salve, meu mano. Macuiô nos ama, Macuiô. Pessoal, tá todo mundo entrando aí. Pessoal entrando aí. Vamos compartilhar aí, pessoal, para fortalecer aí no compartilhamento aí. Boa noite, Wanzaia. Um abraço aí. E eu tava explicando aqui mais ou menos Cafujireci. pra eles que hoje não tem, tem nada demais, a gente só vai bater aquele papo descontraído, né? Ah, É, sim, sim. falar um pouco sobre a cultura, sobre culto à Inquice, né? Não propriamente dito específico de candomblé, mas cultura banto em geral, né? Tatafarugi aí. Abraço, Macuiô, irmão. Seja bem-vindo aí. Everton. Macuiô nos ama, Macuiô, meu brother. Então, é importante, né, saber desses detalhes para a gente ter um pouco mais de uma visão mais ampla, né? Com certeza. Até porque a cultura banto, ela é grandiosa, né, cara? É monstruosa, né? É, muitos grupos, muitas famílias, então, assim, a diferença acaba sendo normal. Então, a gente não está nem aqui para poder é, passar nenhuma verdade para ninguém, não é uma verdade absoluta. Apenas um pouco sobre o conhecimento de cada um, o conhecimento que a gente tem, né, sobre o assunto, né? Até porque a gente só pode falar aquilo que a gente vivencia nas nossas casas, né? Então Exatamente. tem muito o que falar da casa dos outros, né? Então a nossa intenção não é essa, né? Atacar ninguém, falar de ninguém, é apenas falar sobre Inquice, falar sobre a cultura. Exatamente. E é importante também porque Inquice é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa extensa demais para você definir apenas em 4 elementos. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é muito importante. Tá, Certeza. Toscolodei? Abraço, meu brother. Mas eu tô aqui em Pinheiros aqui, velho. E como você falou, até dependendo do povo específico, da tribo específica, até o conceito sobre o que é Inquice, isso pode mudar, né? Então,
é muito relativo você falar como uma verdade absoluta que é aquilo ali, né? Então é o que a gente sempre fala. A gente tem que ouvir todo mundo, ouvir as versões, ouvir o que cada um tem como pensamento, né? E assim a gente vai levando e vai seguindo. Então, exatamente. Eu tava até. Achei até engraçado hoje uma visão que o irmão da própria África falou para mim hoje, eu achei até engraçado, mas lá para frente eu até comento isso. E que a gente aqui, a gente se baseou nessa coisa de, dentro do candomblé, a gente se baseou que essa quinquice é apenas os elementos da natureza, né? E esquecemos o que é primordial dentro do culto. Não acredito que não só na África, mas eu acredito que aqui dentro do candomblé também o culto ancestral é primordial, né? E na África a gente pode até falar que isso é segundo plano, velho. Mas é uma coisa que é bem mais extensa de se falar. E é muito louco isso. É verdade, é verdade. Você está falando uma coisa que, assim, eu não posso falar em geral, né? Que nem eu sempre digo, eu posso falar por mim, pela minha família, pelas pessoas próximas, né? Eu acho que, assim, até as pessoas se dão um pouco valor aos nossos ancestrais de fato, né? Dentro do candomblé, né? Como se fosse assim, outro dia eu estava até conversando com o Muquaxi, com o Itanigé, sobre, sobre um detalhe, porque nós fazemos festas aos ancestrais, sim, mas a gente não faz nenhuma festa, nenhuma comemoração aos nossos ancestrais, que eu digo, aos nossos pais que já se foram, aos nossos avós, aos nossos bisavós, são pessoas que lutaram tanto dentro da religião e pessoas que praticamente hoje, assim, fica só no nome, né? São pessoas que são esquecidas, fica só como lembrança, né? Exatamente. Exatamente. E falando disso também, o interessante que a, o culto, né, a inquice, a similaridade que a gente tem aqui no candomblé, por exemplo, a iniciação, no culto eram poucas pessoas que eram, pelo menos o que eu entendi, poucas pessoas tinham esse dom de ser iniciada para um inquice, né? Por isso que as pessoas, a maioria dos gangas, confeccionava as estatuetas nas madeiras e era colocado a unha, pedaço da unha, cabelo, para que aquela força ancestral se conectasse com a madeira, porque a madeira tem vida, né? E a maioria das estatuetas, a maioria não, né? Acho que todas que a gente vê, pelo menos que a gente consegue ter acesso, são confeccionadas na madeira, porque exatamente isso, a madeira tem vida. E não é confeccionada no barro, que nem muitos lugares confeccionam hoje em dia. Isso é muito importante. E, por exemplo, no Choco eles têm a ramba, né? Que é o que a gente mais, acho que a gente mais conhece, assim. E tem a capônia, né? Que eles falam que é o Kindoki, aquela que é para feitiçaria braba mesmo o negócio. Então também não é todos que fazem essa. Essa estatueta, por exemplo, até onde eu consegui entender e ler sobre, são poucos que têm a capacidade de confeccioná-la. E isso também me deixou bastante alarmado. Assim. Foi bem a visão que se dá, né? Aqui é muito louca, né? Sobre quando a gente fala de Indoque, essas coisas assim, a gente tem uma outra visão. Isso aí. Até tava. Eu não sei, eu não lembro com quem eu tava comentando isso, que a pessoa falou: Ah, pô, eu acho interessante vocês falarem, por mais que. Eu tô falando aqui que meu microfone tá baixo. Eu tô te ouvindo tranquilo aqui, mas eu também tô de fone, né? Não sei. Deixa eu ver se o pessoal, se tirar o fone, se melhora pra todo mundo aí. Será que melhorou? Tá melhor? Como é que tá? Eu tô te ouvindo melhor. Tá me ouvindo melhor? Tô. Então de repente todo mundo também deve estar
Me ouvindo melhor Espera alguém falar aí sobre sem o fone. Tata Filho aí, um abraço. Tata Filho é o Anzaia. É uma Zaia, né? É. Pô, Zaia, você tá se escondendo aí, meu. Abraço, meu irmão. E aí, pessoal, fala aí se tá legal o som aí, se estava melhor antes, se agora tá melhor. Eu acho que agora tá legal, ninguém falou nada. É. Então, se tiver ruim, alguém daqui a pouco reclama aí. Aí falou que agora tá dando eco. É. Aí, ó. Rai Ferreira falou que agora que tá baixo. Eu acho que com o fone, ia ser melhor, pelo menos não dava eco. Tá beleza. Então, vou deixar no fone mesmo. Tá bom agora? Ah, ficou bom. Bom, tá show Eu tô então. te ouvindo. Fala mais um pouco assim perto do microfone que ele não morde. Tá, vou falar um pouquinho mais perto aí que aí o pessoal pode, pode ouvir melhor. Um abraço aí pro Musabud aí também. Zabud, É, abraço. Boa noite. então, vamos, vamos falar sobre uma coisa. O pessoal pediu para a gente poder falar sobre isso, no caso. Essa diferenciação, né? O pessoal fala, ah, Inquice é igual orixá. O que você tem a falar sobre isso? Cara, eu particularmente, eu vejo a similaridade aqui, né, no nosso candomblé. No candomblé brasileiro, eu vejo similaridade sim. Porque na iniciação as pessoas seguem o mesmo processo. Porém, a gente sabe que os atos, quem sabe iniciar Inquice, quem sabe iniciar Orixá, sabe que são diferentes, são coisas diferentes. Então, eu vou dar o exemplo que o professor Felipe lá me deu hoje. Ele falou, cara, você tem um carro, um Land Rover, um Evoque e tem um Corolla. De certo, os dois são carros. Correto. Se você entrar neles, vai te levar, vai atender suas necessidades. Porém, um motor não cabe no outro. Cada um tem as suas particularidades. Talvez a única coisa que você consiga utilizar seja os pneus. E as rodas, se ela tivessem com furo. Eu falei, como assim? Ele falou, o candomblé brasileiro, ele uniu o útil ao agradável. Então as pessoas se juntaram, fizeram um culto único, porém com suas particularidades, né? Eu falei, caramba, isso realmente é um pensamento que, para quem entende, sabe do que eu estou falando. E quem não entendeu, vai ficar curioso em querer saber o que realmente, qual que é essa diferença, né? É igual quando a gente fala de Zambi. Cara, Zambi é aqui em qualquer lugar, porque o vento é o vento. Isso só depende da árvore que ele bate. Dependendo, se ele pegar uma árvore muito frondosa, ele pode derrubar ela. Se ele pegar uma árvore, um pouco galho, pouca folha, não vai acontecer nada com a árvore. Então, essa assimilação que a gente tem aqui, ela é real, né? Então, sinceramente, assim, eu não vejo erro dentro da religião nisso. Porque a gente sabe o que é o que, né? Só que hoje a gente, por exemplo, às vezes eu vejo que, pelo modo das pessoas ser muito atacada pelo povo iorubá, em questão de criticar, é porque o povo de Angola não tem cultura, o povo de Angola não tem língua, usa o que é nosso do quieto. Eu acho que as pessoas pegou essa parte que Inquice é apenas os elementos da natureza, um ar de superioridade, e se amarrou nisso, cara, e não abre, tá ligado? A mente, assim, para entender que Inquice não é só isso. Então, isso acabou atrapalhando até um pouco a mentalidade de algumas pessoas, porque às vezes você fala, não, mano, mas o Inquice é ancestral e tal, não sei o que, não tem condição de você receber o raio na cabeça e tal. Os caras querem te bater, velho. O negócio fica meio frenético.
Então, aqui as energias se encontram dentro do nosso candomblé. Porém, não é a mesma coisa, né? Tem essas pequenas diferenças que dá. Tem a diferença de culto, a diferença de língua, tem tudo isso que faz você invocar aquela energia. Se eu te chamo, se o seu nome é Rumbei, eu te chamo de José, certamente você não vai me atender, cara, né? Então, tem tudo essa coisa que engloba a diferença entre Inquice e Orixá. Então, pegando o gancho ainda sobre isso, para explicar um pouco essa diferenciação, é, nem tudo que é similar é igual, né? A similaridade ela pode ser bem diferente, né? Vamos te dar um exemplo. Você, Mucambila, né? Vamos dizer que existe um outro Mucambila que mora no Rio de Janeiro. Você é de São Paulo, correto? Os dois são Sim. Mucambila, né? Exemplo, Mucambila, eu sei que ele é cambondo, que ele gosta de tocar em goma, que ele gosta de ouvir sertanejo, ele gosta de, de andar a cavalo. Aí vamos te dar um exemplo. Mas são pessoas iguais? É a mesma coisa? Você e esse do Rio de Janeiro? Independente que vocês gostem da mesma coisa. Não, não é. Vocês podem comer coisas diferentes, viver com pessoas diferentes, vocês estão num habitat diferente. Então as pessoas têm que entender isso, que a similaridade, né, ela provoca esses questionamentos, mas não tem a ver, né, Inquice com Orixá. Quem realmente conhece na profundidade do culto, do que é praticado dentro do culto, sabe que não tem nada a ver, né? Agora, tem pessoas que, como não têm conhecimento, né, ficam falando besteira, falando que não existe, que é tudo igual. Aí agora, referente a isso, no caso que você falou, né, sobre a questão da energia da natureza, vamos lá, vou te falar o que eu penso sobre isso. O que eu penso e o que eu li muito sobre essa questão de energia da natureza. Vamos te dar um exemplo. As pessoas falam, Inquice é energia da natureza. De uma certa forma, sim, é. Mas não como as pessoas explicam. Eu acho que devido querer fazer essa diferenciação quando as pessoas de outras culturas falam Atacam. que atacam, fala que é tudo igual, aí então a pessoa na questão de querer diferenciar, de falar como algo diferente, acaba falando, é energia da natureza. E na verdade, assim, é a energia da natureza, mas explicada de uma forma específica, né? Porque é como se fosse assim, nós cultuamos os ancestrais, ponto, né? Nós cultuamos os ancestrais. O culto é feito através dos ancestrais. O ancestral, que é que faz um intermédio através dessas energias da natureza, porque nós estamos no mundo físico. Nós estamos num SEC, né, que o pessoal chama de um SEC, né, que é um mundo físico, e os ancestrais estão num Pemba, que é o que? O mundo espiritual, o mundo invisível. Então, nós não conseguimos ter acesso a essas energias da natureza. Exemplo, a energia do raio, a energia dos ventos, né? Por mais que sejam fragmentos, né? Então, é através desse ancestral, por ele estar no mundo invisível, que ele consegue ter como se fosse um acesso mágico a essas energias da natureza. Exato. Então, claro, é tudo uma coisa que uma vai puxando a outra, uma É vai tudo englobando a envolvido, outra, né? né? Então, eu vejo dessa forma. O que vamos popularizar, né? Como que as pessoas falam de fato. Quando algum que se vira na pessoa, né? É um ancestral, porque não tem como a energia da natureza realmente virar numa pessoa, dançar, soltar a sua quizuela, dançar e assim por diante, né? Cuidado quando a gente está com problema. Imagina você chegar lá e falar assim: Ô meu pai raio, me ajuda, o que o raio vai fazer com você? Me diz. Vai queimar legal, né? Mas não, você está pedindo para o seu ancestral.
para sua Exatamente. O ancestral, na ancestralidade, né? verdade, ele funciona como um paralelo meio de intercâmbio, né? É É isso. um, como diz o outro, o sacerdote tradicional do culto cambinda, ele fala o seguinte, que é o ancestral, ele é o telefone sem fio, que consegue fazer essa conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso é bacana, cara. Isso é muito bacana. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Só tem duas pessoas que que conhece isso que eu comentei com essa pessoa sobre isso, que é Muandagilo, não, três, Muandagilo, Muquaxi e o Jitonã, né? A gente numa conversa, né, falando sobre algumas coisas. Aí eu falei para eles que eu tive a percepção real de como funciona essa relação da gente com o Inquice através de um livro, sabe de quê? De física quântica. Aí você vai falar, pô, Romber, mas o que tem a ver física quântica com Inquice, né? Realmente, eu não tinha a mínima noção o que tem a ver. Mas esse livro de física quântica, o que ele explica, né? Eu nunca vi ninguém fazer essa explicação. Ele explica o seguinte: através de uma televisão e de um portão de garagem, o que é o Inquice? Aí você fala, pô, Romber, que loucura é essa? Aí você está começando a, a embolar tudo, né? O que tem a ver a televisão Mas com o portão da... essas comparações são legais porque ajuda a pessoa a entender, mano. Sim, sim. Então a pessoa vai ter um entendimento do que ela falou. Aí ele falou o seguinte, que é como se fosse assim, temos nós e tem um controle remoto. Vamos dizer, tem um controle remoto, né? Aí o controle remoto, o que você faz? Você começa a projetar o controle remoto, começar os ingredientes do controle remoto. É pilha, é um eletrodo ali, aquela luz de laser, isso, botão, número, você vai começa a colocar os ingredientes. Você está colocando os ingredientes, preparou os ingredientes. É a mesma coisa que um sacerdote. Ele vai pegando, pega a estatueta, começa a preparar os ingredientes, ou então pega um assentamento para ser mais prático. Vai colocando os ingredientes, né? Aí tá, beleza, preparou. Aí vem o acesso com a televisão. A televisão é o ancestral, né? A televisão é o ancestral. E o ancestral tá aí. Aí vamos te dar um exemplo. Através do meu controle, eu tenho acesso ao ancestral, né? Aí através do acesso a esse ancestral, esse ancestral vai buscar para mim? É o jogo do, vamos te dar um exemplo, o jogo de um time que está passando lá em Minas Gerais. Vou ver o jogo de um time que está passando lá em Minas Gerais. Aí através do controle eu tenho acesso àquela energia lá. Uma energia que ela está dissipada em algum lugar. Algum lugar onde? Lá em Minas Gerais. Então o que acontece? Eu não estou satisfeito com aquilo ali que eu estou buscando. Aí eu vou mudar os ingredientes aqui, é o que? Eu vou apertar outros botões, vou definir o que eu quero colocar na novela. Eu vou colocar na novela. Então eu busco a novela. Então, ele explicando isso da forma que realmente que é utilizado em Kiss, através de elementos, objetos que a gente faz chegar até a energia no qual a gente precisa. Assim é um portão de garagem. Você para do lado de fora, pega o seu controle e aperta. O controle abre, o portão abre para te dar acesso a algo que você quer. Você quer entrar no seu Algo que você condomínio. necessita naquele momento, exatamente. Isso aí. Então, pô, um livro de física quântica explicando o que era em Kiss dessa forma. É muito louco, é muito louco. E outra coisa assim que a gente fica, e depois você começa, na verdade, a analisar quando eu, por exemplo, não tinha o conhecimento que para mim muito tempo em que se foi apenas a energia da natureza e acabou. Só que depois a gente começa a analisar algumas coisas, mas pô, como é que o Inquice, a energia da natureza, vai incorporar uma pessoa, ela vai dançar, vai falar, e daí algumas coisas começou a não bater. E, e a pessoa curiosa, mano, ela é inteligente. A pessoa que questiona, ela é inteligente. Então, eu comecei a me questionar, em questionar algumas situações,
e comecei a, como diz o outro, a cavucar, né? E daí a gente vai entendendo no começo, quando fala, não, isso é ancestral, mano, e tal, a gente cultua a nossa ancestralidade. E, e sim, também, a gente com certeza cultua os elementos da natureza, mas os ancestrais são primordiais. Sim. Através dos ancestrais que a gente tem acesso à energia pura da natureza. Porque a energia, às vezes eu falo isso, falo isso lá em casa, meu pai, o zelador, fica até bravo comigo, porque eu falo para ele, energia, o vento tem sentimento. Que sentimento que o vento tem? Que sentimento que o sol transmite, cara? Se você tocar nele, vai te queimar. Na verdade, você não vai conseguir chegar nem um pouco perto dele, né? Você vê o vento, quando ele dá aquelas ventanias, destrói casas, família. A chuva, quando é demais, desbarranca. Então, tudo isso é elemento da natureza. Então, que sentimento que esse elemento tem? Então, através dos nossos ancestrais, a gente consegue absorver aquela força daquele elemento positivamente para a gente, porque o elemento da natureza, ele não está só com elementos positivos. O Ó, negativo está aí. o Cicolondê tá perguntando aqui assim, ó. Uma questão. Cada inquice, fetiche, né? Feito por um Nganga em África é um ancestral? Sim. É porque justamente para fazer o uso daquele inquice, ele depende de um ancestral, né? Ele depende do uso de um ancestral. Mais para frente, eu vou até fazer uma leitura aqui que vocês vão entender um pouco mais profundamente como que é visto inquice em África, né? Porque a gente está falando da cultura geral, né? Primeiro a gente está falando sobre como é visto inquice em África, tal, para depois a gente chegar um pouco mais para próximo de nós diretamente de Candomblé, que aí eu vou falar depois um pouco mais. Mas pode continuar aí. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. O Camuanga falou uma coisa aqui, vamos ver se eu consigo ler aqui, porque tá meio ruim. Já ouvi de um natural de Angola que É os isso aí, inquis Severino. lá são Severino Ramos, é isso aí. como os eguns do Brasil. Através disso, cheguei à conclusão que muitos lá veem o inquis diretamente como um ancestral. O Camilo, inclusive, estava lá para dizer se estou mentindo. Na verdade, a gente recebeu uma pessoa que era natural de Angola e realmente foi isso que ele falou. É a visão que a gente tem hoje, né? Que o inquis ele é um ancestral, né? Ele pode ser diversas coisas. Por exemplo, se eu estiver até errado, você me corrige. Até uma ferramenta usada pelo ancestral é um inquice. Né? Então você vê que louco. O ancestral Pode ser. utiliza um inquice, né? Sim. Então essas coisas é bem legal da gente estudar, não que você tenha que pelo menos é o que eu acho, não que você tenha que querer colocar isso de goela abaixo nas pessoas dentro do candomblé. O candomblé ele é pronto. Eu falo isso sempre Sim. com o pessoal, com o Tinho, com outro, você mesmo, né? O candomblé ele é completo. Muitas vezes ele só é incompreensível por muitos, né? Muitos não conseguem entender o candomblé, isso dificulta algumas coisas, mas o candomblé ele é completo. Eu tenho um entendimento e convicção disso, que os nossos ancestrais só trouxe para o Brasil o que a gente necessitava, que eles necessitavam e o que ia dar conta do recado, né? Você vê, a gente tem inquice guardião, tem inquice das águas, tem inquice das matas, tem inquice da terra, né? Então essa manipulação eles trouxeram para o Brasil. Então eles trouxeram o necessário, não trouxe nada a mais e nem nada a menos, trouxe o necessário. Porque é como se fosse assim, é, é, até a visão de inquice para o nativo africano, para os praticantes do candomblé brasileiro, é a questão de que o quê? Inquice em África. Inquice em África foi feito para usos de melhoria do dia a dia. Ponto. Foi feito para isso. Em África, né? É feito para controlar chuva, para. Vamos te dar um exemplo. Para curar alguns males, alguns tipos de doença, colocar ordem. E aqui no Brasil, eu não sei o porquê, mas acho que eles já se tornaram algo mais fraterno, né? Algo mais familiar.
Porque em África, independente de ser um ancestral, eles não veem o inquice assim, igual nós vemos aqui. Quando eu tô falando nós, eu também, eu sou dessa forma. Ah, meu inquice é meu pai. Meu inquice é meu pai, Acredito que todo mundo tem essa visão, né? né? Não, Meu isso inquice não. é meu Ah, pai. Mas eu acho que isso se deu aqui por questões de quê? Eu acho quando os africanos vieram para o Brasil, da história super triste que eu acho que não vale a pena nem relembrar, é, eu acho que devido a uma carência, devido a pessoas que perderam seus pais, seus avós, seus tios, não estava mais no seu lugar de origem. Então, acho que esse laço ancestral foi criado algo muito mais forte do que em África. É, sim. tanto que tem um amigo meu africano que ele fala assim: eu vou falar um negócio para vocês. No Brasil, vocês realmente vocês cultuam o inquice. Ele fala assim, né? Eu falo, mas É, por que você está falando isso? Ele, cara, porque vocês cultuam o inquice de forma amplamente. Aqui, a gente vai numa tribo, uma tribo cultua dois, três minquice. A outra tribo, um Nganga, tem conhecimento de dois, três minquice. Você olha aqui no Brasil, um sacerdote, qual o conhecimento de quantos inquice um sacerdote tem? ixi, tem do panteão inteiro, né? Tudo que precisa dentro de uma aldeia, o sacerdote precisa saber, né? É isso Senão, aí. complica. Então ele falou justamente isso. Vocês no Brasil realmente cultuam o inquice, né? Porque vocês cultuam o inquice amplamente. Nós somos uma coisa mais restrita, é algo específico, é só aquilo ali. Vocês não, vocês compreendem o inquice como um todo. Vocês conseguiram realmente captar o que o inquice tem para oferecer, o que você pode absorver do inquice, né? Tem uma pergunta aqui interessante do Azar, eu vou fazer até questão de ler ela, até porque a gente já entrou em alguns conflitos sobre isso. Então, eu vou ler essa pergunta dele. Tata Rumbê, sua bênção, com todo respeito, o que o senhor pode nos dizer, com todo respeito, referente às divindades que levantam polêmicas hoje em dia, como Zingalumbondo, Incosse Mavambo, Telecompenso, dentre tantos outros, inclusive um no qual a sua raiz cultua. Observe, espero que o senhor entenda a minha pergunta, até mesmo porque o meu objetivo não é questionar ninguém, Cosandiu a todos. Essa é uma coisa legal de responder, cara. Sim, sim. Posso responder primeiro? Pode, com certeza. Wanzaia, vou falar um negócio para você. É, o candomblé, a gente não pode falar num candomblé no geral, porque vamos te dar um exemplo. Em Zingalumbondo, vamos te dar um exemplo. Nós não temos em Zingalumbondo na raiz de Incumbi. Então, o que eu posso falar de Zingalumbondo? Não posso falar nada. Eu não tenho propriedade para falar sobre Zingalumbondo. Que justamente é isso. O que as pessoas têm que compreender é isso. A pessoa não pode falar sobre aquilo que ela não tem propriedade para falar. Entendeu? Então, assim como eu falo de divindades específicas na minha casa. Como todo mundo já conhece, a maioria das pessoas sabe que na minha casa tem uma divindade específicas, né? Que uma delas faz parte do clã de Zacongo, que é Muísa, né? E eu escuto muita coisa por aí, e isso não vem ao caso. Então acontece, isso é um conhecimento da nossa casa, né? Um conhecimento da nossa família. Mas também não quer dizer que ninguém possa ter esse conhecimento, né? Tem pessoas que realmente conhecem, tem pessoas que conhecem, mas tem pessoas que conhecem e não cultuam. Nós, sim, viemos com algumas divindades específicas junto com a família, né? Até porque meu bisavô trouxe raiz de África, nós não temos ligação com raízes brasileiras, né? Então, veio alguns minquices que são realmente, não posso dizer que são exclusividades da minha casa, da minha família, mas sim
que são de conhecimento nosso que pode ser que outras pessoas conheçam. O que a pessoa pode fazer é o quê? Ela não pode fazer assim, esse inquice não existe. Assim como eu não posso falar que encosse mavambo não existe, como eu não posso falar que zingalumbondo não existe. Eu não posso fazer isso, né? Para mim fazer isso, sabe o que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá. Quem cultua zingalumbondo? Fulano. Eu vou lá, vou perguntar para ela, saber o que ela tem para me dizer sobre zingalumbondo, tal. Ela vai deixar eu participar do interno dela para ver se realmente a zingalumbondo está sendo feito? Não. Então, como é que eu vou dizer que aquilo não existe, se é uma coisa deles, que eles fazem internamente, tem os seus fundamentos? É loucura isso que as pessoas fazem, cara. É loucura isso, é um abuso, é uma falta de respeito, é uma afronta, e é uma coisa que não tem necessidade. O que, que vai mudar na sua vida se Moisés existe ou não? Vai mudar alguma coisa na sua vida, Mucambila? Na minha, não. Inclusive, eu estava até falando disso hoje. Eu falei, cara, eu não tenho propriedade para falar de certos inquices que eu não conheço, cara. Eu não conheço Caramocê, eu não conheço Minaganji, eu não conheço Zingalumbondo. Minha casa não tem, cara. Conhece Caçumbeká? Também não conheço Caçumbeká. Então, outro inquice que é da nossa Indange. Então, cara, eu acho que, assim, tem coisas que são particulares. A minha casa não é igual à sua, né? A gente carrega o nome candomblé, porém tem algumas certas raízes que ela tem uma certa linha, que, de certo modo, se eu falar aqui, muitos vão entender a minha língua, vai saber o que eu estou falando. E outras não, cara, porque, por exemplo, tem outras famílias de outras raízes que eu nunca tinha ouvido nem falar, entendeu? Então, às vezes, os caras falam uns nomes lá que eu não sei, mano, eu vou questionar, vou falar que não existe. Eu não tenho essa... Eu não, nem, na verdade, acho que até questão de ética moral, né, velho? Você fazer uma coisa dessa, porque você imagina, eu vou dar um pequeno exemplo, uma pessoa iniciada há 25 anos, vou dar o exemplo da sua casa, que é a gente que está aqui, Moísa. E daí, de repente, em uma situação, aquela pessoa começa a sofrer vários ataques, sabe? Tipo assim, pô, Moísa não existe, inventaram. Só que a pessoa está 25 anos acreditando naquilo ali, cara, e está dando resultado na vida dela. Né? Então, assim, eu acho que no mínimo a gente tem que ter o respeito. Se eu não conheço, eu não tenho o direito de falar, né? Porque isso vai dar o direito da pessoa falar de qualquer outra situação da minha casa. E, cara, sinceramente, eu tô um pouco, sabe, ligando, velho, pra isso, pra não falar uma merda de um palavrão. Então, velho, eu acho que a gente tem que respeitar. Inclusive, eu conheci outras salas, né, de outras pessoas, de amigos, gente, você é louco, do coração mesmo, assim. Cara, totalmente diferente do que eu conheço, velho. Então, tá errado? Claro que não. Cada família tem sua particularidade, né? O meu pai tem um modo de conduzir a família dele, né? No caso, falando do pai carnal, por exemplo, de me conduzir e conduzir a família dele. Teve um modo. Eu não vou ter a mesma postura, eu não vou ter o mesmo... como que eu posso falar? Eu não vou ter a mesma rotina que meu pai teve comigo e com meus irmãos, com a família dele, né? Não vou ter, cara, porque muita coisa vai me servir e muita coisa não. É aquilo, você cria, né? Isso meu pai falava para mim. Você cria um filho até os 14 anos, mais ou menos os 14 anos, você consegue ensinar quase tudo para ele. Quando ele começa a fazer 15, 16 anos, ele começa a te questionar. Porque ele começa a ter um conhecimento de outras coisas que muitas vezes é fora do tempo do pai dele. Então ele vai questionar, né? Eu vou dar um exemplo até chulo, bobo aqui, por exemplo. Pai, por que as pessoas fumam cigarro? Né? Ou no tempo do pai mascava o fumo, porque meu avô mesmo mascou fumo. E
Fala, pô, por que o pessoal fuma maconha? Porra, velho, o cara não vai saber explicar, mano. Então, é um entendimento que ele vai querer buscar, velho, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que respeitar, né? Como que eu posso falar? A mudança, não fala mudança dentro do candomblé, mas o conhecimento das pessoas. As pessoas têm que respeitar o conhecimento das pessoas, não só dentro do candomblé, como fora também, né? Então, assim, a pessoa que não está preparada para acompanhar a evolução do tempo, velho, tá perdendo tempo, mano. Entendeu? Então, tipo assim, você não é obrigado a aceitar nada, mas você tem que respeitar no mínimo, né? Eu tenho que respeitar o seu conhecimento, você tem que respeitar o meu. Eu acho que isso aí já é a base de tudo. Se você não aceita, cara, da hora. Vida que segue, vamos continuar sendo amigo. Quantas vezes a gente não já debateu? A gente é amigo, velho, mas quantas vezes a gente não debateu porque eu não concordo com o pensamento seu, você não concorda com o meu, né? E daí você vem e começa a dar, tipo, várias justificativas para o seu pensamento. Vai de mim querer aceitar ou não, mas eu tenho que respeitar, velho. Eu acho que isso é o primordial. E a questão a diferença é uma coisa que muitos lutam, brigam por isso e fazem de forma errada. Aí você fala, mas como assim, Rumbê? O candomblé mais luta é sobre intolerância, né? Sobre pessoas que não aceitam que nós que temos uma religião, uma cultura diferente de outros, né? Que nós cultuamos seja lá nossas divindades, nossos minquice, nossos ancestrais, entendeu? Então, como se fosse assim, como que o povo de candomblé quer pedir respeito, quer lutar contra a intolerância, se muitos estão praticando a intolerância dentro do culto? Porque a partir que você não aceita que um irmão de nação é diferente, a partir do momento que você não aceita, você está sendo intolerante com aquela pessoa, você está sendo intolerante com aquela casa, com aquele irmão. Então, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de criticar, porque o respeito está acima de qualquer coisa. O respeito está acima de qualquer coisa. E como você falou anteriormente sobre a questão do conhecimento, que cada um realmente tem o seu conhecimento. E o conhecimento não se mede, né? Conhecimento não se mede. Exatamente. O seu conhecimento pode ser o menor possível, que ele é o conhecimento e é seu. E o do outro pode ser o maior possível, que é dele. E tem uma fala que o pessoal fala, sabe qual é o bom do conhecimento? Que o conhecimento não tem como ninguém tomar ele de você. O conhecimento ele é só seu, entendeu? Exatamente. Meu tio de santo aí, o Iraí Machado, abraço, tá lá em Biuru, me ensinou muita coisa também aí no decorrer dessa vivência dentro do candomblé aí. Um grande irmão, abraço. E tem aquele ditado, né? Ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Né? Com certeza. Eu acho que as pessoas têm que começar a levar isso para a vida, né? E começar a parar para analisar muita coisa, se realmente faz sentido ou não. Porque é como se fosse assim, quem é desinformado, que quando eu falo desinformado, nós ainda temos muitas pessoas no candomblé que não têm acesso à informação, que eu digo, a informação de certo tipo de conhecimento, que para quem conhece realmente o candomblé de fato, sabe que muitas pessoas foram privadas do conhecimento, né? Para pessoas poderem ter status, para pessoas poderem ganhar dinheiro em cima das outras. Então a gente sabe o que levou isso, que antigamente tudo era o quê? Se você perguntasse assim, o que é aquele copo ali? Não está na hora de você aprender isso. E teve pessoas que chegou a 7 anos com essa história de que sem aprender um copo, o que era um copo, porque nunca está na hora de você aprender. E nunca foi passado. Mas por que isso? Né? Muitas pessoas, algumas porque não tiveram informação de
e também esse respaldo de saber, de ter o conhecimento para poder passar aquilo para o próximo. Então, de muitas vezes falava que não era hora de aprender porque também não sabia explicar. Outras, não era hora de aprender porque, se eu te ensinar, você vai saber. Então, quando você completar 7 anos, você não depende mais de mim, né? Então, quer viver preso no cabresto. Então, assim, existem várias situações que a gente sabe aonde chegou. Então, tem muitas pessoas hoje que são carentes de informação, são carentes de conhecimento, e vai buscar. Sendo que, às vezes, cai em mãos erradas, né? De pessoas que têm ideias tortuosas, a pessoa já ensina aquela pessoa que o que vale é só o que tem na casa dela, o que é o melhor é o que tem na casa dela, que o único lugar que faz inquice certo é na casa dela, e não existe isso. Não existe isso. E pegando também o gancho ainda naquela questão do inquice, se a gente for ver, tudo teve que começar de algum lugar. Por exemplo, Vunge, a primeira raiz a iniciar Vunge foi a Goméia, né? Enzila, Tumbajuçara, segundo os mais velhos e relatos comprovam isso. Então, cara, tudo começou de algum lugar, né? As pessoas foram se capacitando mais, né? E uma coisa que a gente estava até conversando esses dias sobre, o próprio Joãozinho da Goméia, ele super incentivava o estudo. Você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, você não pode ser um bobo no mundo, sabe? Tipo, uma visão tampada, você tem que... O Sidney França tá falando aqui assim, ó. Eu não concordo com essa fala de cada um mexe suas panelas. E as tradições dos antigos? Mas as tradições dos antigos é o que a gente fala. Cada um mexe a panela na sua respectiva família. A minha família tradicional não é a mesma família tradicional do Mucambila. Para mim, esse negócio de panela é complicado. Para mim, tradição é o que vem da minha família. Isso é a minha tradição. Então, o que acontece? Nós mexemos a nossa panela, entre aspas, né? Entenda. Na questão dessa panela... Não de que cada casa faz o que quiser e cada casa vira bagunça. Não estou falando isso. Então, você tem que respeitar a sua linhagem, a sua identidade ancestral, você tem que respeitar isso. Isso que é tradição para você. Pessoas do Rio de Janeiro convivem com tradições cariocas. Pessoas do Rio de Janeiro não convivem com tradições gaúchas, com tradições baianas, né? Baianos têm sua tradição, paulista tem suas tradições e cariocas têm suas tradições. Exatamente, a gente vê as diversidades que existe dentro da própria raiz, né? Eu acredito que essa questão da panela, ela tem dois sentidos, né? Umas pessoas pegam ela pro lado mal, porque, por exemplo, cada pessoa mexe sua panela do jeito que você quiser, do jeito que quer. Aí ela faz um monte de merda e coloca a culpa na panela, velho. Entendeu? E tem esse lado que você falou, que é o lado familiar. Como que eu vou mexer a minha panela do jeito que se mexe na minha família? Ou pelo menos parecido com o que se mexe, né? Eu vou colocar o tanto de lenha suficiente que eu sei que não vai derreter o alumínio do caldeirão. Correto? Só que muitas pessoas, mau caráter, né, de má índole, pega essa questão da panela para esse lado mal. Tipo assim, a minha casa, eu faço o que eu quiser e já era. Entendeu? Realmente, igual no caso aqui, vou te falar sobre essa questão de... Não, vamos voltar a falar de inquice. Vamos voltar a falar de inquice. Vamos. Já fugiu, né? Que aí vai distorcendo. Deixa eu ler aqui algo que... Uma das melhores definições para quem quer... Porque tem pessoa que gosta assim, não, mas o que é inquice, né? Quando a pessoa fala assim, é como se fosse tecnicamente, né? Vamos te dar um exemplo, que não existe tecnicamente dentro do culto, né? Mas vamos te dar um exemplo. Tem uma fala muito interessante sobre coisas aqui, né? Sobre o que é o inquice. O termo inquice se refere tanto à personalidade espiritual, que são os báculos, controlando uma atividade ou uma função particular.
quanto como a um objeto físico, que é o inquice, servindo como um veículo intermediário através do qual a personalidade espiritual é acessada a fim de cumprir uma determinada necessidade para a vida. Então, aí na explicação já diz do uso do ancestral, usando o inquice para, né, certas finalidades da nossa vida, do nosso convívio, do nosso dia a dia. Os minquice funcionam de forma benevolente ou malévola. Aí entra numa questão onde muitas pessoas falam assim, vamos te dar um exemplo. O inquice não faz mal a ninguém, né? O inquice não faz o mal. Sim, nós acabamos criando essa cultura aqui. Não sei se passou a ser realmente um costume, passou a ser uma tradição realmente nossa, né? Que acabamos impondo isso, porque justamente por cuidar do inquice, né? Que por ter o domínio, entre aspas, sobre o inquice, né? Sobre o ancestral. Mas em África, a gente sabe que o inquice era usado para fazer mal para outras pessoas, o inquice era usado para causar dor de dente em outra pessoa, para cobrar uma dívida, para buscar um ladrão. A gente sabia que em África isso era normal, né? Então, continuando, cadê? Aqui, benevolente e malévola, né? Para promover a ordem e o equilíbrio entre os indivíduos da comunidade. Assim, eles possuem a capacidade de curar, proteger, promover o sucesso e restaurar a justiça, ou até mesmo prejudicar, infligir ferimentos e doenças e exigir vinganças, né? Os minquices são projetados e operados e controlados por um inganga, né? Um curador especialista e mediador entre os espíritos e as forças. Aí fala mais uma vez, né? Cita mais uma vez a questão do intermediário, né? De que do inganga que usa o ancestral para fazer o intermediário ao inquice, né? Aquele que de fato dá poder aos minquice. Entretanto, são os remédios coletivos, né? Que são os ingredientes e potentes que eles possuem, que o inganga meticulosamente prepara em nome daqueles que precisam do inquice. As substâncias medicinais, conhecidas como bilongo, né, inclui uma infinidade de ingredientes, vegetais, animais, minerais, como sementes, folhas, conchas, chifre, penas, garra, pele de animais e até solos. Esses ingredientes foram escolhidos por razões linguísticas, metafóricas e simbólicas, mas não farmacológicas. Por exemplo, a inclusão de uma cabeça de uma cobra representaria um poder de um ataque. Assim como um caramujo representava algo ligado ao estômago e à fertilidade ou útero, pois os povos Bakong imaginavam um caramujo como se fosse uma barriga que tem a capacidade de guardar um ser, né? E quando você colocava em Pemba, fazia representar a ligação com o mundo invisível dos ancestrais. Então, aí fala muito sobre a função do inquice e os tipos de ingredientes que você vai usar, que tem que estar realmente de acordo com aquilo que você precisa. Então, não é basicamente que nem a gente fala receita de bolo, de chegar ali, colocar o que tem que colocar e pronto. Não, você tem que saber você tem que saber o que você quer, o que você vai provocar, até onde você quer chegar, né? Ó, mandar um abraço aí também pro Thiago Cantador, que está aí na nossa live também, para dar um abraço para ele. Entendeu? Então, quando a gente fala de estudar o que é inquice, de fazer pesquisa, não é para adicionar nada no candomblé. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que, assim, parar e pensar, estudos são estudos, pesquisas são pesquisas. Isso não é coisa que eu vou aplicar na minha casa. Não é porque eu faço uma pesquisa, que eu publico um texto, que eu vivo aquilo ali. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que entender e saber separar isso. As pessoas têm que ter essa noção. Às vezes eu faço uma pesquisa, publico um texto, a pessoa fala assim, responde assim, ah lá, maluquice, já vai querer colocar isso no candomblé. As pessoas têm que parar com isso. O candomblé já está totalmente pronto. Graças a Deus, pelo menos eu posso dizer aqui na nossa família, né, na Indange Incumbi, o nosso bisavô deixou uma herança ancestral.
entendeu? No qual vai durar por gerações. Várias pessoas aqui, amigos, já mostrei os cadernos que meu avô deixou com os desenhos, com tudo, explicando tudo, como se começa uma iniciação do Muzenza, como se pinta, como se faz isso está tudo documentado, escrita, entendeu? Então, a gente não depende de nada de Tô estudo. rindo aqui de um comentário aqui que o Tinho deixou, esse Tinho gosta. Ei, Tinho, sai pra lá. Para de graça. E tem uma visão legal que eu absorvi isso para minha vida também. Foi falado pelo Pedro Tonan, né? Quem? Sobre Zambi e sua ligação entre Zambi, a gente e o Inquice, né? Que Zambi Apongo, o grande poderoso Deus do universo, é e continuará sendo o provedor de toda essa energia constante, presente nos mares, nos ventos, no mundo vegetal, no mundo animal, no mundo mineral, e através da musicalidade cantada e dançada que conseguimos sentir sua presença acompanhada de suas diversas energias e promovendo dessa forma a plenitude da alma. Ou seja, mais uma vez ele afirma, né, na fala, se você for prestar atenção, que a gente, o nosso ancestral, ele serve realmente como um paralelo com a energia, né? Quando a gente invoca o nosso ancestral, ele traz toda essa força pura da natureza para que a gente se sinta bem, né? A gente sinta mais amor entre a família, né? Porque a família para o ancestral é importantíssima, é tudo. Não tem, se a gente não tem ancestral, a gente não tem nada. Se não fosse os nossos mais velhos, a gente não tinha nada hoje. Então, assim, Perfeito. tem algumas falas errôneas que eu não concordo, né? Mesmo sendo um cara novo, tenho apenas de idade, tenho 31 anos de idade e 10 anos de iniciado, confirmado dentro da Casa do Santo. Eu não concordo quando a pessoa fala assim, os mais velhos erraram. Não, eles não erraram, velho. Eles não erraram. Nunca. Porque, assim, se eles tivessem errado, a gente não tava aqui hoje, velho. A gente não tava podendo bater o nosso tambor, a gente não tava podendo gritar. E olha que já é complicado a gente fazer isso, hein? Em muitos lugares o negócio é igual aquele ditado, o bambu tá gemendo. Então, assim, olha a dificuldade que a gente ainda tem hoje, com tudo que eles passaram. Então, eu acho que a gente tem que dar valor a isso, né? A gente pode, sim, buscar o que a gente não tem de conhecimento. Mas isso não quer dizer que o mais velho tem errado, que o mais velho deixou de fazer. Às vezes, o mais velho não fez por falta de oportunidade, de não conseguir fazer. Né? Porque você imagina se antigamente eles tinham esse tempo que a gente tem hoje de ficar batendo papo, os caras faziam culto na correria com medo de polícia, com medo sabe, da invasão contra a tolerância religiosa que sempre existiu, e quanto mais contra o povo preto. Então, assim, a gente não pode ter essa visão de que os nossos mais velhos erraram. Não, eles acertaram, cara. Eles acertaram para a gente hoje ter acesso ao conhecimento, saber explicar o que é um Inquice, saber que o Inquice e o Orixá tem totalmente uma diferença. A gente não pode esquecer que a África não é só um continente geográfico, é um continente também cultural, com diversas culturas, né? Então não veio apenas uma cultura, veio diversas para cá, né? Então a visão, como a visão sobre Inquice lá muda, aqui também pode mudar, né? Às vezes eu não tenho o mesmo entendimento que o seu. Então através do que a gente vai falando, as pessoas vão indo atrás de outras coisas e vão se atualizando e tendo mais conhecimento e passando coisas boas para as outras pessoas, né? E a pessoa amanhã ela vai poder chegar em algum lugar e quando o cara falar assim para ele, porque a cultura de vocês não tem base, vocês não têm cultura, vocês não têm dialeto, o cara vai calar a boca dele apenas com algumas explicações, né, lógicas e coerentes. A pessoa vai ficar sem argumento, porque quando a pessoa fala alguma coisa que deixa você sem argumentos, você não tem que abrir a boca mais, velho, porque já era, né? Se você gaguejou, acabou, velho. Então, eu acho que
tudo isso faz parte do que a gente vive hoje, né? Tudo que a gente vive hoje foi uma luta dos nossos mais velhos, né? Foi uma luta dos nossos mais velhos. Então a gente tem que agradecer sempre. Senão não adiantava a gente ter um ancestral dentro de casa para quê? Se você acha que ele é errado, então não faz sentido você cultuar o ancestral. E quando a gente fala quando a gente está falando essas coisas, não é para você confrontar seus mais velhos, seus pais de santo, as pessoas mais velhas, né, as pessoas graduadas na sua casa. Você pode perguntar, você pode tirar uma dúvida, chama ele no canto e pergunta sobre algo. Ninguém está fazendo nada para ninguém confrontar ninguém. As pessoas têm que entender isso. Porque o respeito máximo das pessoas mais velhas dentro do candomblé, dentro da sua casa. Então, não é você questionar o seu pai de santo, não, no que ele faz, porque ele tem o conhecimento dele, é o que a gente volta a falar sobre aquilo, ele tem o conhecimento dele, que os mais velhos dele também deixou. Então, a questão dos estudos não serve para isso. Os estudos não servem para você pegar os estudos e querer confrontar com seu pai de santo. Eu acho que não serve para isso. Eu acho que serve realmente para seu conhecimento mesmo. Vou te dar um exemplo aqui, que nós estávamos conversando, eu não sei se foi ontem ou anteontem, Mucambila, sobre aquela questão de... a gente estava conversando sobre Panzo, né? Sobre Inquice em Panzo, né? Sim. Porque, assim, o conhecimento, o estudo é bom para certos tipos de coisas, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estava eu conversando com ele, ele me perguntou sobre algumas coisas e tal, então a gente acabou entrando numa conversa, né, mais profunda, né, um outro rumo. Então eu estava falando para ele justamente isso, sobre Impanzo, do porquê de Impanzo ser ligado um pouco a Catendê, né? E muitas pessoas não compreendem muito. Aí justamente estava explicando para ele que tem uma ligação sim, e dá para perceber isso claramente numa cantiga, né? Que é aquela cantiga que fala Catendenganga Kuluzu, né? Porque, para quem não conhece, Kuluzu é o quê? Kuluzu é um fetiche de Impanzo, né? Que são uns amuletos em formatos de cruz que Impanzo usa para conter dores no peito, né? Então, vamos te dar um exemplo. A ligação vem através daí, é fácil perceber isso, né? Então, é através desses estudos, desses conhecimentos que a gente vai pegando pequenos fragmentos que liga a gente ao candomblé. Liga o candomblé, exatamente. Né? Liga o como candomblé. Se fosse assim, a gente busca algum DNA, porque não tem como o candomblé ser de matriz africana e não ter uma conexão, não ter um DNA com aquilo ali. Então, os estudos, as nossas pesquisas, é para buscar esses caminhos, é para buscar esse DNA, para buscar esses rumos, né? Para fazer como se fosse uma interligação para a gente entender certas coisas, mas não modificar o candomblé, né? Exatamente. E as pessoas não entendem isso, acham que a gente faz estudos para modificar ou querer implantar alguma coisa, e na verdade não é isso. E só para completar aqui, eu não sei se eu consigo mostrar aqui para as pessoas, que de repente as pessoas podem estar falando assim, mas será que existe isso mesmo? Sim, existe esses amuletos que são em formato de cruz, que são usados com forma de cordão para botar no pescoço para curar dores no peito, né? Entendeu? Então, assim como tem esse daí, tem vários, né, Humber? Sim. A gente, por exemplo, ontem quando você fala do Imbenza, né? Imbenza, que é a machadinha, que um inquice, né? Exatamente. Que na verdade tudo que você confecciona com, como que eu posso falar, com os pós, né, mágico, com aquela fundamentação para ativar de certa forma uma energia, né, ela se torna um inquice, né? Sim. Isso que é importante. Inclusive a iniciação, né, ela tem muito a ver com isso. Inclusive a explicação que eu tive sobre, por exemplo, o Ramba, é que muitas energias, vou dar até um exemplo de Inconde,
isso para os choque. É uma energia muito forte e o ser humano não tem capacidade de suportar aquela ancestralidade com toda aquela energia que ela vem trazendo. Então, o que acontece? Eles confeccionavam aquela madeira, né, aquela estatueta para Inconde. E muitas vezes o buraco simboliza o quê? O buraco com o espelho simboliza a morada dele. Ele fica ali dentro. Aquele espírito fica ali dentro. Então, ele é ativado, né? Então, muitas pessoas que eram preparadas, por isso que tinha a escola iniciática, né? Eu não sei se ainda hoje tem, mas segundo a explicação que eu tive do professor Felipe, foi essa, que tinha a escola iniciática quando as pessoas percebiam uma criança, por exemplo, que ela tinha uma certa elevação, né? Eles percebiam, porque um sacerdote, um Ganga Inquisi, ele percebe a energia de outra pessoa, né? Tanto para o mal quanto para o bem. Então, essas crianças eram levadas para essa escola iniciática e eram iniciadas o Inquisi nela, mas a possessão era totalmente diferente, né? A possessão era totalmente diferente. Você não, na verdade, era mais o transe, né? Aquele espírito não pegava, ela apenas encostava naquela pessoa preparada para aquilo ali, ela encostava nela, né? E daí fazia o que tinha que ser feito. Era muito difícil acontecer, por exemplo, uma incorporação total da pessoa, né? Segundo a explicação dele. Não aguentava. Então, por isso que tinha, né, a estatueta, era na madeira, não no barro, porque a madeira, ela tem vida, a gente sabe, né? Se você corta um galho de árvore, enfia ela no chão, ela brota e vai embora. Então, um dos motivos era esse. Então, a pessoa era iniciada, mas nem sempre ela recebia aquela energia. Muitas vezes a energia estava ali, né? Naquela estatueta. Isso é muito louco também. São duas coisas também que eu queria falar. Uma, depois você me lembra sobre Inconde, né? E sobre essa questão de iniciação, tem até um livro que eu passei para o pessoal, que eu publiquei, um trabalho que eu fiz, sobre os Azandi, né? E a iniciação deles, cara, é uma coisa muito louca. É muito louca. É algo muito diferente. O que eles fazem? Eles pegam uma raiz específica, pingam, faz o ritual de dança, de cânticos, tudo. Aí com essa raiz, eles produzem um líquido e pingam no olho do iniciante, né? E aquele pingo no olho faz com que aquela pessoa momentaneamente desmaie, né? Desfalece naquele momento e vá em direção ao ancestral. Então, dizem que quando ele volta, né? Quando essa pessoa retorna e acorda, é porque ela foi de encontro ao ancestral, que é o responsável por aquela tribo específica, a Zandi, né? Que ele foi ao encontro ancestral e o ancestral mostrou a ele o caminho de volta. E ele foi e volta ao normal. A partir dali, eles estão iniciados, né? Se ele não voltar, aí o Inganga faz outros tipos de rituais, aplicam outras coisas no olho daquela pessoa e a pessoa volta em si. A pessoa volta a acordar. E ela não é considerada iniciada porque os ancestrais não mostraram a eles o caminho de volta. Então, sinal que eles não encontraram o ancestral, né? Então não são considerados iniciados. É uma coisa muito louca, muito louca. E a outra questão, quando você falou sobre o Inquisi, quando leva os elementos tudo dentro do Inquisi, né? Que é a morada do Inquisi, que é quando você faz o bilongo, né? Para colocar no Inquisi, muita gente não sabe nem por que se usa o prego, né? Até o prego, se a pessoa ver realmente a finalidade dos pregos, que eles chamam de unhas, né? Lá, a pessoa vai entender realmente como que eles usavam a força do Inquisi, né? O Inquisi estava ali, estava todo preparado. Chegava uma pessoa precisando de algo específico que aquele Inquisi tinha a oferecer. Aí o que o Inganga fazia? Pegava, pum, pum, dava uma martelada com prego no Inconde. Aquilo ali faz o quê? Faz ele ativar. É como você tá parado, eu vou ali, pum, dou um belisco com você. Dou um belisco com você, dou outro belisco. O que acontece com você? É ativação, né? Você vai falar, pô,
para que não sei o que, tu já vai ficar todo desnorteado. Justamente a função que eles fazem com o Inquice é essa, é ativar o Inquice, incomodar ele, fazer com que ele vá atrás do pedido do Inganga, entendeu? Exatamente. Então, a questão de antigamente de procurar o Inquice em África era para isso, para você obter êxito naquilo que você queria, né? E quer falar alguma coisa? Não, se quiser continuar aí, eu tenho uma fala tipo, assim, que eu acho que é importante também, que hoje eu estava até assistindo um documentário do Zunziontola, que é um africano, um angolano, e ele tem um projeto social na África muito, muito bom, assim, que eu curti muito, que o nome dele, eu não vou recordar agora. O nome dele era um nome colonial, né? Como muitos tem um nome colonial. E daí ele falou que chegou em um certo evento, estava trabalhando, de garçom, se eu não me engano. E daí teve um rapaz, um nigeriano, aí falou para ele assim, como é o teu nome? E daí ele falou que, pô, eu tô com crachá, né? O cara tá vendo meu nome. Aí ele tipo, ficou quieto, o cara falou de novo, como que é o teu nome? Aí ele falou assim, pô, meu nome tá aqui no crachá. Ele falou, não, esse não é o teu nome. Pergunta pra tua mãe qual que é o teu nome antes de tu nascer. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, falou, pô, meu nome é esse, né? Não tem outro nome. E daí ele ficou com aquilo na cabeça, falou com a irmã dele e tal. Ele chegou em casa, perguntou pra mãe dele, ela falou, poxa, por que tu quer saber? Aí ele falou, aí ele explicou toda a situação. Ela falou, naquele tempo a gente não pode, assim como hoje, Rubem, não sei se você tem a ciência disso, até hoje, para você colocar um nome, por exemplo, sem um nome colonial, em um filho, na África, tem que ter autorização. Dependendo do nome, você não consegue pôr, né? Sim. Então, naquele tempo, ela falou, naquele tempo não podia nem cogitar em colocar um nome africano, né? O nome da sua descendência. Ela falou, mas qual que é o meu nome? Ela foi e falou para ele, o seu nome é Zunzeuntola. E daí ela explicou o significado do nome dele. Aí ele falou, porra, que doido, velho. Daí ele começou a correr atrás de mudar, né, o nome dele no registro. Ele falou, não vou mais carregar esse nome colonial. Por quê? Por que eu estou falando isso? A língua, para nossa ancestralidade, é muito importante, né? E quando você... O que o colono ele tinha em mente, né? Na verdade, ele não tinha, ele sabia isso. No entanto, o que ele fez. Quando você tira a língua e a cultura do povo, você tira Não existe. o valor, você tira o valor dela. A pessoa fica sem valer nada. Então, isso que ele fez com o povo, o colono fez com o povo africano, tirou a sua cultura e a sua língua e colocou o nome colono. Assim, as pessoas exaltam aquele deus colonial e não o seu deus africano. Então, os deuses africanos foi perdendo força. Isso na visão, né, de alguns da África Banta. E a sua ancestralidade vai perdendo força. Então, tipo, quando eu falo Tatarumbê, né, quando você fala Mucambila, isso desperta a minha ancestralidade. Isso me dá força. E essa é a importância, né, do nome e da língua dentro da cultura, dentro de um povo. Né? A gente também não pode esquecer que o candomblé ele foi formado em cima de uma cultura que também não foi totalmente esquecida. Apesar dos africanos já chegarem aqui colonizados há muito tempo, algumas coisas eles não esqueceram. E isso, eu acredito muito que a gente tem que ter, né, essa identidade que não é eu nem gosto de falar a palavra resgate, na verdade. Eu nem gosto de falar resgate. Eu falo identidade, né? Essa identidade eu acredito que a gente tem que ter. Mas também a gente não vai conseguir colocar isso na cabeça das pessoas de uma hora para outra, né, velho? A gente tem que ir devagar com os velhinhos, né? A gente tem que ir devagar com os velhinhos. Eu já fui uma pessoa meio, vamos falar aqui, rápida demais para isso, tem muita pressa, mas hoje eu sei esperar, né? Então,
tem coisa que a gente tem pressa, mas a gente tem que esperar. Então, acho que isso vai acontecendo com o decorrer. As pessoas vão tocando na consciência delas que, pô, realmente a gente tem identidade. A gente precisa exaltar o que é nosso, não o que é do outro. Esse é o meu pensamento quanto a isso, essa questão. Porque, assim, dentro disso tudo, desses assuntos todos que a gente comentou, para não estender muito... Tata Gitu aí também, boa noite, Tata Gitu, Tata Cassumbirê, tá assistindo a gente aí, um forte abraço para vocês aí. Em falar em Gitu, até lembrar que dia 22 também o Gitu faz uma live também. Não Isso, sei, vamos acompanhar. Eu não sei que horas são a live, então não posso confirmar, mas se ele puder deixar aí o horário da live dele. Então quem puder prestigiar também, dia 22, a live dele aí também. Vamos todo mundo colar lá para poder fazer uma presença lá, para poder compartilhar. Exatamente. Porque, escutar... porque o que a gente fala, tem uma coisa que as pessoas não entendem. Quanto mais pessoas fazerem live falando sobre Inquice, falando sobre Candomblé, é melhor para a cultura, engrandece a cultura, engrandece o Candomblé, engrandece a cultura banto no Brasil, entendeu? Então, assim, nós estamos fazendo a live junto, mas eu tenho alguns pensamentos, você tem outros, e exatamente, não quer dizer que a gente não possa expor. A gente precisa escutar, né? A gente precisa escutar e respeitar o pensamento, principalmente deles aí, que a live é dele e deu o Andilo, né? O Andilo é um cara que eu sempre converso também, estou conversando aí. Tata Gitu, a gente tá nos grupos aí do WhatsApp também, fazendo o máximo que a gente consegue. Então, é importante a gente escutar a fala dessas pessoas também, né? A visão delas. E eu acho que isso é importante também. Né? A gente tem que... E o nosso espaço aqui também está aberto para todos também. Exatamente. Em breve, até já avisar para todo mundo que está na live, que em breve a gente vai ter outros tipos de participações também, né? Por quê? Porque tem nativos, amigos nossos que querem participar, pessoas que entendem muito de botânica, né? Pessoas que têm vivência nisso. Justamente tem um amigo meu, numa das próximas lives, ele vai vir para poder falar sobre máscaras, porque ele é angolano e ele vivencia isso dia a dia, ele faz trabalho de campo sobre as máscaras. Então, já falei com ele, nós vamos trazer ele aqui para falar um pouco sobre máscaras, para falar um pouco sobre folhas, sobre... manipulação tudo, das folhas, né? Isso, sim. Porque ele tem, se eu não me engano, um laboratório que fabrica cosméticos naturais, entendeu? Então, tem o nosso amigo Baltazar também, que é um grande conhecedor da língua quimbundo. A gente vai trazer ele aqui, já falei com ele, ele falou que a hora que falar ele está aqui. Então, nós vamos trazer outros conteúdos para vocês, cada dia mais. Vocês vão dando ideias para a gente sobre o que quer que a gente fale e tal. Não dá para responder todo mundo, para dar atenção para todo mundo, mas a gente procura... facilitar de uma forma que seja um bem comum, né? Eu vou ler aqui um comentário do Tambalajô. Deixa eu ver aqui, que eu até perdi o comentário dele. O negócio passa aqui, velho, que é doideira, cara. Calma aí, achei aqui, peraí. Mano, se puder falar sobre a influência dos itãs e urbanos no candomblé de Angola, como exemplo, não usar o ferro nos ritos de zumba. Como vocês veem essa situação? E aí, Humberto, o que você tem a dizer sobre? Primeiramente, sobre ele falando sobre itãs, né? Eu não posso falar para você sobre itãs, né? Eu posso falar sobre alguns mitos que existem realmente, mitos bantos. Nós lemos muitas histórias que nossos irmãos nativos contam pra gente, histórias que a gente lê, e as pessoas têm que entender que nem tudo, justamente até por causa disso que a gente estuda muito a cultura banto, que nem tudo vem da cultura iorubá, nem tudo vem da cultura fon, entendeu? Há um tempo atrás, até muita gente confundia o meu nome, né, Rumbê, com Rungbe, né, do Fombe, que quer dizer uma outra coisa. Então, assim, as pessoas acabam misturando, achando que uma coisa é outra e não tem nada a ver, né?
Aí a gente vai estudando dia a dia, a gente vai tendo só certeza que a maioria das coisas que realmente a gente vivencia, coisas que pessoas ainda duvidam, são coisas banto, não são coisas de outra cultura, ou cultura iorubá, ou cultura afon. Tem muita coisa que é usada que as pessoas falam, ah, isso é nosso, isso é da cultura iorubá, quanto na verdade não é. A gente tem várias provas sobre a questão do ferro, né? Quando você vai falar, como é que você vai falar não vai falar de ferro sem falar de gangula, né? Que é o ferreiro, né? Que é o título. Então, assim, são várias outras questões que quando a pessoa vai estudando a fundo, a pessoa vê que aquilo não tem relação com o que as pessoas falam. Ah, que vocês não podem usar isso, que isso não é de vocês, vocês não podem usar aquilo, não é de vocês. E não existe isso, né? Quando você vai ver a pintura, que as pinturas são usadas com a umpemba, com a tucula, que são tudo produtos banto, são todos produtos que provêm de Angola, do Congo, do Zaire, né? Isso, a Aquisala, quando a gente vai falar, tem o Ecodidé, as pessoas não usam o Ecodidé, né? Mas o Ecodidé vem de onde? Vem do papagaio cinzento do Congo, entendeu? A galinha então, de Angola, assim, né? Não vamos falar galinha de Angola, vamos falar Guiné, então, pô. Isso, então, tem muitas outras coisas. Então, quando a pessoa vai estudando, ela vai vendo que, assim, nem todo mundo está tão errado assim, não. Todo mundo realmente está fazendo aquilo que é seu e usando aquilo que lhe pertence. Inclusive o nome candomblé, né? Isso. Nem vamos falar do nome candomblé, então, né? Então é complicado. Então eu acho que a gente está quantos minutos aí já, Humber? Porra, não sei. Nossa live começou 8h30, já são 10? Pô, então acho que já tá. Acho que já foi bem legal, né? Foi bem tranquila. Isso. Achei que o Everton ia arrumar uma treta aí, mas ele não arrumou, tá de boa hoje. Com certeza ele deve ter dado comida em poço. Então as coisas estão bem tranquilas. Porque, olha só, deixa eu só comentar uma coisa. Até quando o pessoal fala, né, sobre essas questões, quando o pessoal faz cucuana, tabuleiro, igual aqui em casa que esse ritual específico se chama lussolo, o pessoal fala, isso daí são olubagé disfarçado, né? Não sei se você já deve ter ouvido essa história, né? Então, quando você vai pesquisar a fundo, você vê que essas coisas, aí as pessoas ficam sem base para poder te questionar, porque você vem realmente com a realidade daquilo ali e as pessoas ficam assim, caraca, realmente, né? Quando você vai pesquisar sobre Dandalunda, Zalunda Invula, né? Quando você vai pesquisar sobre Ingonde, que é a lua, você vai perceber que Dandalunda está ligada às águas da chuva, é uma chuva específica que tem no ano de julho e agosto, é uma chuva específica só para colheitas, através do cinturão que eles veem, né, no céu, eles sabem se vai ter a colheita boa ou ruim em agosto, né? Então, em agosto nós fazemos o quê? Nós fazemos justamente essa festa para louvar a colheita, né? Então, assim, as pessoas, elas assim, não têm um conhecimento amplo, então outras pessoas acabam fazendo o quê? Desmerecendo aquilo que você faz, porque quando fala assim para você, isso daí igual o pessoal fala, é uma umbanda melhorada, mas é por quê? Porque você não tem uma explicação lógica para dar para ela que acabe esse pensamento dela. Exatamente. Quando a pessoa fala que a cucuana é um olubagé disfarçado, e você prova para ela, através de estudos, que não, que realmente aquilo ali é uma coisa real, que a pessoa, ela que não tem o conhecimento devido. E é o que a gente fala, aquilo que você não tem conhecimento, que você não tem propriedade para falar, você não fala, você fica de boca fechada. Exato, é o que eu falei, né? Quando a pessoa te deixa sem argumento, não fica gaguejando, cara. Fica quietinho, né? Pede bem, se mete marcha. E só falando para todo mundo aqui, antes de finalizar, dar um abraço pro meu pai aqui que tá assistindo, o Tata Quilonderu aqui, Mucuyu, pai. Mandar um abraço pro Tata Quilonderu, pra Danda de Mirô também, que é daqui da nossa roça também, Guilherme, o Marco Aurélio aqui também, Gabriel Bandeira, Putinho, pessoal que tá ligado aqui. Ó, até a Mameto Nangetu também tá aqui ligado na nossa live, mandar um abraço pra Nangetu também.
Abraço a todos que estão Então, assistindo aí. sobre todos esses assuntos aqui que nós falamos na live, sobre alguns Minquice específicos, algumas histórias específicas, com a gente não tem essa não. Se vocês quiserem alguma coisa disso, algum conteúdo desse, gente, é só vocês me chamar lá no Facebook lá, pode me chamar no Messenger, lá tem o meu WhatsApp, pode me chamar aqui, que eu mando para vocês, que eu mando a releitura para vocês. Então, aqui não tem essas coisas não, né? E vocês sabem que a gente compartilha nossos livros, que a gente compartilha nossos estudos. Com a gente não tem essa. O estudo está aí para todo mundo. Porque, assim, o conhecimento e um abraço guardado não vale de nada, entendeu? Então, não adianta você ter como se diz, um conhecimento e não passar ele adiante. E você ter aquele sentimento e não passar ele adiante. Então, isso são duas coisas. Se você não passar, você perde, entendeu? Então, só queria deixar isso para todo mundo aí. Aquele que precisar de alguma coisa, pode me chamar lá no Messenger. E daqui a uns 7 dias, mais ou menos, não sei, uma semana, 2 semanas, estamos de volta com outra live aí. Isso, aqui Tata agitou até, deu um ponto aqui. O Kuaná é um agradecimento, o Lubagé é um ebó. Né? Só firmando aí o que a gente está falando aí. Então, é aquilo, né? Tudo pode ser parecido, mas não é igual. Então, fica esse, como que eu posso falar? Essa interrogação para o povo, né? Começar a analisar mais. E eu acredito também, Rumbê, que essa questão de falar, né? As pessoas não sabem explicar o que é Inquice e Orixá. Então ela vai lá na live, né? Faz uma live ou faz um post e fala que Inquice e Orixá é tudo a mesma coisa, ou que Inquice não existe, porque, na verdade, ela está curiosa, ela está querendo saber, ela não sabe. Porque se ela soubesse, ela falava. Então, ela vai falar que Inquice e Orixá é a mesma coisa, ou talvez que Inquice imitou Orixá, né? Mas quando a gente começa a ver muita coisa, a gente sabe que o nosso... E quem chegou agora, só voltar lá no início da live, que eu vou publicar a live aí, e voltar lá no início vai pegar todas essas partezinhas que quando a gente explica sobre Inquice aí. A diferença de Inquice, Orixá. Aí, ó. Olha o Tim, é isso que dá. O Gumarinho tá abençoe querendo. Vocês hoje e sempre. Ele já tá querendo já. Tá, ele gosta. Então, eu acho que é isso aí, né? Vamos... Beleza, quero só agradecer. A gente conseguiu responder a maioria das perguntas aí, pelo menos que eu consegui. Agradecer algumas pessoas aqui, né? Tenho que agradecer também o Mandagilo, que fortalece muito com a gente aí nos estudos. Mandagilo, grande irmão. Mandagilo, Gitonan, que tá sempre com a gente, o Glauber Musabud, que também, porra, é um puta de um estudioso, tá sempre publicando coisas boas para todo mundo aí, e a galera tem um material legal também para ver. Tem Gitu que participa bastante aí, tá sempre postando coisas. Aí tem, dentre eles, tem a Masa de Ampungo, tem Cafungereci, tem o Danda Kitarani, Sivuleci, todo mundo que participa lá no grupo com a gente. Agradecer todo o povo da consciência banto, né? Todo mundo de onde? Uma pequena grande família aí. Ubuntu, Consciência Banto. É isso aí. Pra quem não sabe, Consciência Banto é o nosso grupo de estudo, né? A Lu também tá aí, a Kituala, o Scolondê. Tata Oscolondê, abraço. Inclusive, a gente tava esses dias aí no Aquizomba junto aí. Foi cê é louco, top. O pessoal lá recebeu a gente. Você é maluco, não tem nem o que falar, velho. Não tem mesmo. Esses dias também tava na casa do... Ai, caramba, agora até me fugiu, porque ele fica lá só com o negócio de Rodrigo. O Rodrigo me fugiu a cabeça. Além de estar com o Caçumbirei, o Tatedinho também tá aí. Mandar um abraço também para eles. Obrigado pela força aí. A hora que vocês também quiserem topar aí, participar da live, tamo junto. Vocês estão aí também para poder falar um pouco sobre a cultura aí, que é espaço para todo mundo. Então, a semana retrasada eu tava lá na casa do Luca tá lá. Você é louco, sem palavra mesmo, irmão. Você é louco, não tem nem o que falar. Então, eu acho que o Candomblé, independente das suas diferenças pessoais ou não,
eu acho que a gente tem que ter um foco, que o foco é a nação de Angola, velho. Né? A gente já ficou muito tempo, não posso falar perdido, mas escondido atrás de uma cultura alheia, né? Se a gente tem milhões de escudo para poder utilizar, eu acho que a gente não precisa ficar utilizando o escudo de outros, né? Eu Vocês acho que a estavam lá, gente tem que ter essa vocês estavam lá mentalidade. no Odurá, né? No Odurá que você estava. Isso, tava lá, você é louco, sem Dá um palavras, abraço para ele Durar, também. cara 1000 graus mesmo, assim. Ah, Tinho, você quer agradecimento especial, Dinho? O Tinho É, quer meu Deus. agradecimento especial. Inclusive o Tinho, hein, o Rumbeu, o Tinho vai estar em É. uma das lives com a gente aí também, né? Porque Aham. a gente tá sempre trocando A umas gente, farpas aí já de uns dias. a gente vai revezar, a gente vai revezar. Isso, o dia que, né, um dia vai o Tinho, um dia. E a gente vai revezando aí pra gente tá fazendo um conteúdo legal para o pessoal que está acompanhando. E, claro, não pode não faltar um abraço para o Gabriel Tambalajô, que senão ele infarta, velho. Ele infarta. Então vamos mandar um abraço para o Tambalajô aí, que causa, esse cara causa, não é brincadeira. Mas a gente gosta dele aí. Então, um abração, Tambalajô, e um abração a todos que estão acompanhando. Forte abraço. Um abração a todos aí. Obrigado aí pela paciência. Desculpa pela primeira live que não pôde ter, mas reforçamos e viemos aqui hoje para a gente falar um pouco sobre Enquice. E saudações ancestrais para todo mundo. Que os ancestrais estejam sempre no controle. Um buto. Vamos que vamos. Um abração, pessoal.